Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. O tema da mensagem de hoje é simplesmente simples. Olha para quem está do teu lado e fala assim: simplesmente simples. Lucas 2, 7. Lucas 2, 7 diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aqui. O Senhor tem falado comigo já há algum tempo a respeito de humildade. E na verdade a palavra humildade, ou as características de Jesus como homem, elas derivam para várias outras coisas, entre elas a simplicidade, que é diferente de humildade. Esses dias pela manhã, no sábado pela manhã, tivemos o encontro dos teens, o day out. E a Leila, minha esposa, foi convidada a ministrar para os teens. E quando nós estávamos lá, e ela numa roda ministrando a eles, eu me lembro quando eu vi a Leila depois de muitos anos que eu não a via. A gente praticamente cresceu no mesmo condomínio. Eu tinha ido morar em Campinas e de repente eu retorno e a vejo, e eu me lembro da maneira como eu a olhei e falei assim: uau, ela cresceu, ela está bonita, e a admiração que eu tinha por ela. E me lembro também de um outro momento especial, quando eu estava no altar e vi a Leila apontando como noiva. Quem casou sabe do que é isso, meu irmão. A perna treme, você não sabe se você chora, se você ri, você não sabe onde você enfia a mão no terno, e você olhando ela entrar, e eu falei assim: caramba, vou cuidar dela para o resto da vida. E a emoção que eu tive naqueles dias do primeiro olhar ou do casamento, eu continuo com a mesma emoção até hoje. E quando eu olhava ela ministrando com os jovens e com os adolescentes, eu falei assim: tem algo na Leila que sempre me chamou a atenção. E isso é a simplicidade com que ela conduz as coisas na vida. Quem tem a oportunidade, o privilégio de conviver com a Leila como eu, sabe o quanto ela é simples. O como ela trata com simplicidade os assuntos da vida. Como as pequenas coisas a fazem feliz. Como os detalhes com que ela se move pela casa, ela manifesta a vida. É no enfeite, é num cheirinho que ela põe na casa, é no acender a luz de um abajur. E tantas coisas tão simples se tornam tão cheias de vida quando ela passa e quando ela derrama isso. E eu olhava aquilo, e o Senhor começou a me inspirar, e eu comecei a escrever e falar sobre isso, e o Espírito Santo ia falando comigo, e eu falei: Senhor, eu admiro tanto isso na vida da Leila. Ele falou: você admira porque isso é uma característica minha, o meu DNA é esse. Se nós lemos esse texto de Lucas capítulo 2, versículo 7, nós estamos falando que o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas despiu-se da sua glória e tomou a forma de homem. Esse Deus que tomou a forma de homem, ele era esperado pelos judeus por séculos. Eles estudavam sobre o Messias, eles profetizavam sobre o Messias, eles tinham esperança no Messias, mas quando ele vem, eles não reconhecem o Messias. Sabe por quê? Porque eles não foram capazes de imaginar que o Salvador do mundo viria escondido na figura de um menino tão simples. Esse texto fala que Maria estava correndo de um lado para o outro, porque José tinha sonhos. Deus falava com ele em sonhos e falava: se move para cá. Daí ele saía. Se move para lá. Daí ele saía. Daí Maria falou: para, agora a gente está no lugar certo, vai nascer. Daí José entra no Airbnb e fala assim: deixa eu ver se tem um quarto aqui. Não tinha. Entrou no hotel.com, não tinha. Ligou para alguns amigos da cidade e falou: cara, tem um lugar, uma pousadinha. Não tem hotel, não tem pousada, não tem. Você conhece algum amigo assim que possa emprestar um quarto? Não tem. Maria falou: fica tranquila, José. Maria era o jeito da Leila.
A Leila é assim, fica tranquilo, amor. Se não tem, vai com o que tem. E como que a gente faz? Ali, ó, tem um lugar ali. Ali tem uma vaquinha, tem um jumentinho. Vamos ali. E o Criador de todas as coisas nasce do lado, em cima de uma manjedoura, porque não havia lugar para ele, em nenhum ambiente em que os nobres ocupavam seus lugares. Enrolam ele num paninho. Aquele que transformou a tua história, que transformou a minha história. Que a Bíblia fala que o nome dele é sobre todo nome. Ele é o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, o que criou todas as coisas. E ele vem na forma de um menininho simples que nasce numa manjedoura. Isso confrontou a religião. Isso chocou as pessoas. Não conseguiam ver, não conseguiam imaginar que Cristo estava escondido na figura daquele menino. Era impossível de reconhecer aos olhos humanos a figura de Deus encapsulado no menino. Muito mais um menino simples. Jesus não foi reconhecido em virtude da sua simplicidade. E ele continua não sendo conhecido hoje, em virtude da simplicidade com que ele se manifesta. Sabe, certa vez o profeta Elias se escondeu numa caverna. E naquela caverna Deus quis se revelar a ele. Então diz que ouviu um barulho de um grande vento, mas Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto, que é coisa mais avassaladora que um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. De repente vem fogo, e Deus não estava no fogo. Mas de repente uma brisa sopra suave, simples, quase que imperceptível, mas Deus estava manifestando-se através daquela brisa. O Deus da brisa, o Deus da manjedoura não mudou. Ele continua se revelando de forma simples, mas nós continuamos esperando Ele no terremoto, nós continuamos esperando Ele no vento forte, nós continuamos esperando Ele no fogo que cai no céu, porque nós desconhecemos o fato que a natureza dele é simples. E a gente fala, como pode os judeus não o reconhecerem? Mas nós seguimos hoje, não reconhecendo a presença dele na simplicidade da nossa vida. Cada vez que você espera a solução de um problema e não desfruta do processo, porque você fala, um dia a minha vitória vai chegar, e a minha vitória vai ter sabor de mel, e eu vou cantar, e todo mundo vai ver. Você sempre deposita expectativa num dia glorioso, no furacão, no terremoto, mas você não consegue perceber o Deus que provê a cada momento da tua vida. Você não consegue perceber que Ele se revela a você no sorriso do teu filho, porque você está esperando o furacão. Você não consegue ver o carinho da tua esposa, porque você está de olho na solução. E Cristo continua sendo desconhecido pela igreja, porque nós não conseguimos compreender o que João escreveu no capítulo 1. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Repita comigo, o rio está subindo. Quantos sentem o rio subir? Se tiver de sapato novo, tênis, eu aconselho você a tirar, meu irmão. Já está no nível do teu joelho. Quantos podem perceber o rio subindo? Aleluia. Quantos querem se afogar nessa noite? João capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Ele estava no mundo. Preste atenção. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Eu vou repetir isso aqui para você. Sabe por quê?
Porque Ele está em você. Você foi feito por Ele, mas você não o reconheceu. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas a criatura não reconhece o Criador. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E nesse momento eu quero te dizer uma coisa, por favor, de uma vez por todas entenda. Não importa a maneira como você veio a esse mundo, importa a maneira como você se vai desse mundo. Sabe por quê? Porque você não nasceu da vontade de homem. Não importa se o seu pai e a sua mãe não te desejaram, não importa se você não conhece o teu pai, não importa se você nasceu, mas o teu pai te abandonou, não importa o que aconteceu no contexto da tua história até aqui, importa é que Deus decidiu que você nascesse, e por isso você está aqui, e Ele escolheu esse dia para redimir a tua história. Aleluia! Eu tenho uma família, aos olhos naturais, perfeita. Eu louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Agora, eu quero falar com você que nessa noite é órfão, ou não conhece o seu pai. Sabe qual a diferença da minha vida e para a tua? Nenhuma, porque não foi o meu pai que escolheu com que eu nascesse, e nem foi o teu pai que não quis que você nascesse. Deus um dia decidiu, eu vou manifestar a tua vida, e você chegou como eu. Nós não viemos da vontade de homem, nós viemos da vontade de Deus. Você está aqui hoje, porque Deus te amou, e decidiu se manifestar através da tua vida. Nós aprendemos a valorizar o que não tem valor. O mundo nos ensina isso, a valorizar o que não tem valor. Nós precisamos aprender a estar atentos aos detalhes, para conseguir discernir o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na igreja. Eu fiquei muito triste esses dias, meu coração ficou apertado e angustiado, quando eu vi num dos piores carnavais da história, levantar a figura de um Pablo Vittar, que além de tudo não sabe cantar nada, e de repente levantam esse cara como uma figura tremenda. Enquanto isso, a gente vê as agendas de ministros sendo compartilhadas na internet. Minha agenda de 2018 está fechada, já abri a agenda de 2019. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Minha agenda de 2018 está fechada, abri minha agenda de 2019. Para que a gente mostra isso? Aonde você vê Jesus anunciando aonde Ele ia pregar? Aonde você vê na Bíblia, Ele falando assim, olha irmãos, se preparem, nós vamos estar tal dia em Jerusalém, tal dia em Belém, façam suas caravanas que nós vamos passar para fazer curas, milagres e prodígios. Se prepare, convide seus amigos. Alguém vê Jesus se promovendo? Sabe por quê? Porque Ele não promovia a si mesmo, Ele promovia o Pai. E o que era promovido nas passagens de Jesus não era o nome dele que corria, era o que ele ensinava, que chocava as pessoas. O que esse cara está falando? Era isso que corria, não era ele. Se ele, sendo Deus, entendia que o propósito era manifestar o Pai, por que eu e você ainda caminhamos nessa tendência de querer que ser o centro de todas as coisas? Sabe, quando eu vejo as pregações de Jesus, as que mais mexem comigo, elas não tinham espectador, elas não tinham público. Quantos aqui lembram da história da conversa de Jesus com Nicodemos?
Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele libera uma das maiores revelações da história. Ele vira para Nicodemos e fala assim: cara, eu vou te falar uma coisa, para que você possa ver, para que você possa entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Não é voltar ao ventre da sua mãe, é nascer da água do Espírito, é morrer para a sua natureza adâmica e permitir que uma nova vida seja gerada em você. E Jesus começa a explicar algo profundo. Sabe o que aconteceria se esse mesmo discurso fosse nos dias atuais? Cara, Deus me deu uma palavra, mas espera aí, eu não posso compartilhar isso com você aqui sozinho. Espera, vai na conferência tal, que a hora que tiver uma multidão eu solto essa palavra. Porque a gente ainda cai no erro de achar que é o volume de pessoas que propagam uma mensagem. Não, essa mensagem é contada até hoje, e ela não tinha espectadores, ela não tinha gente postando ao vivo, não tinha uma live de Jesus falando com Nicodemos, mas até hoje nós comentamos sobre isso, porque Deus é responsável de propagar a sua mensagem. Quando a gente vê Jesus conversando com a samaritana, meu, que conversa espetacular. Eles tinham uma visão que a adoração estava relacionada a um lugar. E Jesus começa a explicar que não se tratava mais de um lugar físico, que se tratava de estar nele. E essa revelação ele fala para uma mulher que era rejeitada pelos judeus, desprezada, uma mulher que além de samaritana, ela já tinha passado por 5 casamentos. Os discípulos ficam chocados de verem conversando com ela, mas Jesus era um cara simples. Sabe o que a gente não consegue perceber? A gente às vezes tem uma mente de jumento. Você fala, olha para quem está falando e fala assim, cara, você viu o que ele falou? Você conhece a história do jumentinho que caminhou com Jesus sobre ele para entrar na cidade, e que o pessoal começava a jogar as folhas e falar assim, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E o jumentinho ficou pirado. O jumentinho falou, cara, você viu a festa que fizeram quando eu cheguei na cidade? E teve alguém que falou assim, ô seu jumento, é quem você está carregando em cima de você, não é para você, cara. Mas o jumentinho estava se achando porque fizeram uma festa, e ele só estava transportando a Cristo. Sabe qual é o valor meu e teu? Transportar a Cristo. E a gente continua com a mente do jumento. Cara, a galera está me convidando para ministrar, estou com a minha agenda cheia. Você não entendeu as coisas. Isso acontece desde os primórdios. Sabe quando alguém começa a se tornar conhecido, as pessoas não o convidam por causa do conteúdo, o convidam porque ele pode promover. Eu vou te dar um exemplo. Por muito tempo na minha vida, eu trabalhei com lançamentos de empreendimentos imobiliários. E quando eu queria promover um empreendimento imobiliário, eu tinha que procurar atrair as pessoas ao local do evento. E eu me lembro que no empreendimento nós chamamos o Felipe Bronze, aquele cara que é um cozinheiro que faz lá no Fantástico, com maçarico as coisas, e agora ele faz um programa que é Perto do Fogo, não sei que lá o que. Alguém já ouviu falar do Felipe Bronze, um cozinheiro que faz do Fantástico? Ele é um cara, vocês estão meio por fora porque ele está bem conhecidinho. E daí, cara, a gente contratou o cara para vir no evento, para fazer umas comidas diferentes, para atrair público para aquele lugar, para o lançamento do... Você estava lá, não? Não? Para atrair pessoas... Eu não te convidei para esse evento? Para atrair pessoas para aquele evento. Daí deixa eu te perguntar uma coisa. Você imaginou o Felipe Bronze na casa dele falando assim, caramba, o pessoal lá de Taubaté me convidou para o evento. Eu realmente sou um cara fantástico, né? Eu acho que o Cristiano deve estar pensando o seguinte, eu sou um bom pai de família, meu relacionamento com meus filhos é maravilhoso, eu sou um cara que costumo não usar palavrão no meu vocabulário, eu não bebo, não fumo, e foi por isso que ele foi convidado para aquele evento. Foi isso que me atraiu a convidar o Felipe Bronze para o evento? Foi o seu comportamento? Foi o seu caráter? Foi o seu estilo de vida? Foi o quão bom esse cara é diante de Deus? Não, eu queria promover um evento e trouxe um cara que é conhecido para promover um evento.
Sabe o que tem acontecido com as igrejas hoje? Elas querem promover um evento, então ela chama gente que tem bastante like, que é bem conhecida, não importa o que o cara carrega, não importa o que o cara fala, não importa o conteúdo que tem, não importa como trata a esposa, não importa a verdade da vida dele no secreto, importa que ele vai promover o meu evento. Isso e a ação de marketing de promoters no mundo para promover uma festa não tem diferença nenhuma. Mas Cristo não se manifesta e não se revela assim, porque Ele é simples. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 27 e 28. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isso? Não perguntaram quem é esse, perguntaram o que é isso, e depois falaram assim: que nova doutrina é essa? Eles estavam impactados com o conteúdo que Jesus carregava, com que autoridade Ele ordena aos espíritos imundos a lhe obedecerem, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Quantos entenderam esse texto? Aqui fala que a fama de Jesus correu por toda a Galileia, e que as pessoas estavam admiradas. Elas não falavam assim: meu, Jesus é o cara. Elas não cantavam assim: eu quero conhecer Jesus. Elas falavam assim: meu, você viu o que ele fala? O que esse cara está falando? Eu nunca vi algo igual. E daí fala que a fama dele corria. E no dia de ontem eu recebi uma palavra do Alan, falando sobre isso, porque eu compartilhei com ele a minha indignação com relação à busca da fama. Como são caminhos opostos à simplicidade de Jesus. E ele me passou essa palavra, o significado do original da palavra fama. Fama, no original, é a palavra akoi, A-K-O-E, é isso que é a palavra fama no original. Sabe o que significa fama? Fala comigo. Não? Isso, vocês estão participando, muito bem, parabéns. Fala para quem está ao teu lado: parabéns, você participou. A palavra fama no original é akoi. Sabe o que significa akoi? Então eu vou falar, já que vocês estão querendo saber. Significa instrução oral, aquilo que foi ensinado ou pregado. Uau! Sabe o que corria de Jesus? Sabe o que todo mundo ouvia falar correndo de Jesus? Era a instrução que ele deixava, era o que havia pregado. Ninguém estava falando dele, estava falando daquilo que ele carregou. Sabe por quê? Porque a maior preocupação dele era manifestar o Pai. Ele não permitia, tanto que ele falava para os seus discípulos: não fala para ninguém que eu sou o Messias, não fala do que aconteceu. Ele, o tempo todo, ele se blindava, porque o que tinha que correr era a mensagem, o que tinha que correr era o que ele carregava, o que tinha que ser revelado era o Cristo, não a pessoa de Jesus. Hoje a gente faz o contrário, se revela eu, e o que está aqui dentro pouco importa. Mas sabe quem alimenta isso? Somos nós. A nossa falta de discernimento se alimenta disso, de canções almáticas, de pregações almáticas. Não são palavras de vida, são palavras que massageiam o nosso ego, não transformam as nossas vidas, mas nos fazem sentir bem. Jesus proibia que anunciassem a sua ida a um lugar. O foco sempre era o Verbo, o Cristo que carrego dentro de mim, que revela o Pai. Sabe, a manifestação de Cristo é algo que a gente percebe no Espírito. Certa vez, Jesus estava falando com os discípulos e trouxe uma palavra muito dura. E ele falou para os discípulos: alguns de vocês não podem suportar a minha palavra.
E alguns, enquanto ele falava, iam indo embora. Falou, cara, não estou afim de ouvir esse cara. E Jesus, vendo as pessoas indo embora, ele virou para os discípulos: vocês querem ir também? Pode ir. É duro o que eu falo? Pode ir. E daí Pedro chega diante de Jesus e fala algo incrível. Ele não fala assim: ai Jesus, você me mandou embora, vou ficar triste com você, Jesus, eu gosto tanto de você, eu sou teu amigo e você vai me mandar embora? A gente tem uma relação de amigo, a gente colocou colarzinho de best friend, e agora você me manda ir também? Eu pensei que tinha uma amizade entre nós, Jesus. É esse o discurso de Pedro? Não. Sabe o que Pedro fala? Para onde nós vamos, se só tu tens palavra de vida eterna? O que prendia os discípulos a Cristo não era um relacionamento almático, era o que ele carregava de revelação e de vida. O que prende você nas suas relações? Quem são as pessoas que você admira? Quais são os motivos que te fazem estar numa igreja ou sair de uma igreja? É a palavra de vida ou os vínculos almáticos? Sabe, todos os dias na nossa vida, nós precisamos estar atentos, porque Cristo continua se revelando através de coisas simples. Mas nós sempre estamos à espera de algo grandioso. E isso acontece porque nós fomos ensinados e domesticados através de uma mente de fim. Nós fomos ensinados pela religião a crer num evangelho que a solução está em morar no céu. Um dia vai chegar e as minhas lágrimas vão acabar. Quando? Quando eu for morar no céu. Não! O dia da plenitude da tua vida é o dia que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, de maneira que nós hoje estamos assentados com Cristo, acima de principados e potestades. Ou seja, no Espírito, você já tem uma posição que você já está nele. Você já está nele e Ele já está em você. Por que esperar por um dia aquilo que eu já posso desfrutar hoje? Eu não estou falando contra aquele dia, eu estou falando contra a mentalidade da espera, que não desfruta do hoje, aguardando o amanhã. Eu não estou falando contra o dia final, eu estou falando que se nós não conhecemos Jesus como caminho, nós vamos sempre ficar esperando Ele como ômega. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um dia eu vou o encontrar. Não, meu irmão, já encontra com Ele hoje, já desfruta dele agora. A mensagem da volta de Jesus é um consolo para quem tem a ausência dele. Se fala da sua volta há 2000 anos, porque desconhece a sua presença. E para aqueles que são nossos críticos de plantão, eu não estou falando contra a volta, eu estou falando de você viver sem desfrutar da presença. Eu não estou anulando a volta, eu só estou falando que esse é um discurso de quem desconhece a presença, porque é muito mais simples, é um pensamento de fuga, que tira de nós a responsabilidade de transformação do mundo como igreja. Gostei desse amém, foi do Paulo Ricardo? Muito bom o seu amém, Paulo. Depois a gente acerta esse amém lá. E eu quero ler com vocês um texto que nós cantamos nessa noite, e é uma música que, se você não entender a revelação de Cristo através do novo pacto, você compreende ela totalmente de forma equivocada. João capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Olha para quem está do teu lado e fala assim: as águas já estão no ombro. Se você fala assim, se você não mergulhar, eu vou te dar um caldo.
Tem uns 3 que estão querendo um caldo aí. Eu ouvi uns amém. 4. João 14, do 1 ao 6. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Preste atenção que ele fala morada. Ele está falando de habitação. Ele não falou de hotel, ele não falou de motel, ele não falou de hospedagem, ele não falou de pousada, ele está falando morada, um lugar de habitação, amém? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar. Que lugar é esse que ele está falando? É o céu? Ele olha o que ele diz. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para onde? Eu vos levarei para o céu. Eu vos levarei para o seio de Abraão. Eu vos levarei. Aonde que ele vai te levar? Repita algo que está escrito na sua Bíblia. Para mim mesmo. Ele está falando, eu virei e te levarei para mim mesmo. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, de maneira que hoje ele habita em você. Ele te transformou em morada, e hoje você está nele, e ele está em você. Isso já se cumpriu. Aleluia! Aonde ele está hoje? Aonde ele está hoje? Ele habita em você, mas a Bíblia também fala que ele está assentado com o Pai, sim ou não? Sim. E a Bíblia fala que eu e você estamos aonde? Estamos nele, mas estamos assentados com ele, acima de principados. Isso é já. Isso não é um evento futuro, isso é a condição nossa hoje. E daí ele fala algo tremendo para quem espera ele como ômega, para quem espera ele como fim. Mesmo vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Daí se levanta um cara, olha para quem está do teu lado e fala assim, aí Tomé. E daí se levanta um cara, o apelido dele era Dídimo, mas alguns chamavam ele pelo nome de Tomé, que é mais fácil que o apelido, eu nunca vi isso. O nome dele é mais fácil que o apelido. E ele fala assim, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como nós podemos saber o caminho? Se eu não sei para onde você vai, como que eu conheço o caminho? Até hoje, a igreja está assim. Não sabe para onde está indo, porque não conhece a Cristo como caminho. Até hoje, tem pessoas aqui perdidas, porque não conhecem a Cristo como caminho. Só tem uma expectativa, um dia tudo vai acabar, um dia eu vou morar no céu, beleza meu irmão, mas aprenda a desfrutar dele como caminho, como verdade e como vida, a tua própria vida. E sabe aonde você vai perceber isso? Nas coisas mais simples do teu dia a dia. Nas coisas simples. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos se sentem privilegiados de estar num culto como uma noite como essa? Isso é algo simples. Quantos de nós fazemos isso domingo após domingo há anos, mas paramos de valorizar o que é congregar, o que é estar em corpo? Às vezes por um cansaço, uma dor de barriga, uma gripe, dor de barriga até que vai, né? Mas daí o cara fica em casa. Isso aqui tem um poder, o poder de congregar, o poder de estar em corpo. É algo simples, mas extremamente maravilhoso. Sabe quando eu acordo todos os dias e levo meus filhos para a escola? Deus tem me olhado isso com o privilégio de poder orar e enviá-los, eles, para a aula. Eu envio meus filhos todos os dias. Te envio para a aula de hoje, para que você possa aprender, para que você possa manifestar. Isso é desfrutar de Cristo. Tomé faz a pergunta que muitos estão fazendo: nós não sabemos para onde você vai, como que nós vamos conhecer o caminho?
E daí Jesus responde o quê? Eu sou o caminho. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus fala? Eu sou o caminho e eu sou o destino final. Sabe para onde você está indo? Para mim. Sabe como você vai por mim? Através de mim. Era isso que ele estava falando. Sabe qual que é o meu destino e o teu destino? Repita comigo, é Cristo. Se você entender que o teu destino final é Cristo, você para de ficar com uma mente só pensando em morar num lugar que você vai andar sobre ruas de ouro. Os querubins estão dançando, não, o seu destino é Cristo. Ah, mas não vai ter isso. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando de algo mais precioso do que isso. Eu estou falando de estar em Cristo, de habitar nele. Sabe algo que nós não entendemos, meu irmão? Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos convencerá de toda a verdade. E Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que Ele fala? Ele fala que o Espírito dele, que Romanos chama que o Espírito de Cristo, em outras palavras diz, o Espírito Santo de Deus, está falando da mesma pessoa. Ele vai vir habitar em você para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo não é um demônio. A gente ainda na igreja tem a mentalidade que o Espírito de Deus é como um demônio, que vem, entra e sai. Opa, pus a mão na cabeça, o demônio saiu. O Espírito Santo, ele não entra na tua vida e vai embora. Quantos aqui um dia entregaram a sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você, e você tem consciência disso? Levante sua mão. Eu quero te dar uma notícia, preste atenção, você que levantou sua mão. Nunca mais o Espírito Santo vai embora da tua vida. Parece que vocês entenderam. E eu fico feliz com isso. Nunca mais. Mas e quando eu peco? Ele continua aí. Mas eu pequei muito grave. Ele continua aí. E ele não vai embora, ele não fica longe de mim, não. Você que fica longe dele. Mas como se ele está aí dentro? Porque você vai perdendo a sensibilidade de ouvi-lo. Você vai seguindo a sua vontade, mas ele está aí. Você quer ver uma explicação que vai te ajudar a entender? A palavra de Deus, ela fala assim, não extingais o Espírito Santo. A palavra extinguir é diferente de mandar embora, porque você não tem capacidade para isso. Não tem jeito de depois de você ter entregue a sua vida a Cristo, você falar, não quero mais. É impossível, Hebreus fala que é impossível que a terra que foi molhada uma vez pelo Evangelho se torne seca. É impossível que alguém fale, não quero mais. Se Cristo habitou em você e se transformou, sua vida foi uma morada, Ele nunca vai te ver como uma pensão, Ele não vai embora. Eu costumo dizer que a pior situação que existe é a situação do desviado. Sabe por quê? Nunca mais ele vai ter o mesmo tipo de prazer no mundo. O Espírito Santo não vai deixar ele. Pode até ter uma voz mais baixa, mas ele vai saber que ele está fazendo errado. Ele vai saber. Olha quanto desviado aí falando a verdade. Brincadeira. Não extingais o Espírito. A palavra extinguir, ela é a mesma raiz da palavra extintor, de extintor de incêndio. Então quando a palavra nos exorta, fala, não extinguis o Espírito Santo, sabe o que ela está falando? A partir do momento que ele veio habitar em você, ele se tornou um fogo, que queima todo o tempo dentro de você. Há um fogo queimando. Os responsáveis por alimentar esse fogo somos nós. Amém? Quantos estão com um fogo queimando aí dentro? Amém? E a vida em corpo alimenta isso. Agora, quando você sai disso, você pode diminuir o fogo, mas você não tem como arrancar o pavio. Não tem jeito.
é o mesmo efeito de um extintor. Se você passa o extintor num pavio pegando fogo, você pode extinguir a chama, mas você não arranca o pavio. O Espírito Santo, ele pode ser extinto na maneira de ser sufocado. A voz dele pode ser sufocada pela tua atitude, pelo teu comportamento, mas ele não vai embora da tua vida, porque ele não é um demônio. Ele habita em você. E se o diabo tem soprado na tua mente que você não é mais apto a viver o evangelho porque você pecou, porque você se afastou, porque você foi embora, eu quero te dizer, o Espírito Santo nunca te abandonou. Tem uma música que a gente canta: nunca me abandonou, teu amor me alcançou e eu sou teu, eternamente seu. Só que a gente canta sem consciência do que é isso. Ele nos comprou com um preço definitivo. O sangue de Jesus derramado fez com que ele falasse: está consumado. O que quer dizer isso? Está encerrado, não tem mais fatura. A cédula que era contrária, eu cravei na cruz e eu paguei o preço pela sua vida. Aleluia! Aprenda a conhecer Cristo como caminho e não como destino final. O destino final é consequência do caminho. Às vezes isso se reflete no teu dia a dia, na espera por um marido ou por uma esposa, na espera por um emprego, outros na espera por um filho, outros na espera por uma cura, outros na espera por um milagre. Todas essas soluções estão nele. Todas as soluções estão nele. Tudo que você apresenta a ele, ele simplifica, porque a sua natureza é simples. Quantos estão entendendo? A vida é simples. Tem muitos de nós que estamos aterrorizados, olhando para a complexidade dos nossos problemas. É impossível meu marido mudar. É impossível a minha esposa ser transformada. É impossível isso. Não é impossível. Aquilo que é complexo para você, para Cristo é simples. É simples. A essência da simplicidade de Cristo destrói a complexidade de qualquer evento na tua vida. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 23. Colossenses 3, 22 e 23. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Essa palavra simplicidade no original, ela significa honestidade de mente. O que é ser simples? É ser honesto com você mesmo, é entender tua posição, é entender o que a palavra de Deus diz. Quando você chega numa reunião, senta no último lugar, deixa que alguém te convide para sentar à frente. É não querer ser mais do que você é não se comparar com alguém, porque ele não eu. Ser simples é alguém que se satisfaz em estar em Cristo. Quando nós encontramos a Cristo, o que mais a gente segue buscando? O que mais você precisa para se realizar depois que você encontrou a Cristo? Se você ainda precisa de coisas para se realizar, pode ser que Cristo ainda não tenha se revelado na plenitude a você. Simplicidade significa alguém livre da pretensão da hipocrisia. Simplicidade significa não ser egoísta. Tudo isso são atributos de quem é simples. E a Bíblia fala da pretensão, e a tradução da palavra simplicidade fala da pretensão da hipocrisia. Sabe qual que é a pretensão da hipocrisia? É aparentar ser maior do que é. Repita comigo: aparentar ser maior do que é. Quantos que estão aqui nessa noite não são de Taubaté? Levante sua mão.
Nossa, quanta gente. Eu não sei se você sabe, mas Taubaté tem uma fama do povo comer ovo e arrotar caviar, né? Taubaté não é uma cidade de grandes fortunas. Taubaté não é uma cidade de uma grande renda per capita. Mas a sociedade de Taubaté se acha. Sabe por quê? Porque tem muita hipocrisia. Uma tendência a querer ser maior do que é. Isso é o oposto do que é ser simples. Quem é simples reconhece simplicidade. E quem é simples tem horror a esse espírito de soberba. É como se fosse água e óleo. A simplicidade da vida com Cristo não está no fato do tempo que você gasta num lugar secreto. A simplicidade da vida com Cristo não está no tanto que você leu, quantas vezes você leu a Bíblia. A simplicidade da vida com Cristo está em permanecer nele. A grande diferença daquilo que ele conquistou na cruz com qualquer outra situação do antigo pacto, do Antigo Testamento, é que antes o homem se esforçava para cumprir a lei. E em Cristo, Ele cumpriu toda a lei, e Ele nos arrancou do ambiente jurídico, onde tudo estava em nós, cumprimos, para uma nova jurisdição, onde Ele já cumpriu tudo, e isso é uma loucura para a nossa mente. A gente não consegue entender a graça naturalmente, a gente quer sempre fazer algo para ser aceito. Meu irmão, você já foi aceito, porque o preço foi pago não por você. Você não se torna mais espiritual à medida que você ora mais. Você não se torna mais espiritual à medida que você lê mais a Bíblia. Você não se torna mais espiritual pelo quanto de jejum você faz. Mas nós somos espirituais à medida que nós permanecemos em Cristo e a vida dele flui sobre a nossa. Abra sua Bíblia e com isso a gente vai terminar. João 17, versículos 21 ao 23. Não, desculpa. Vamos ler João 15, do 4 ao 5. João 15, do 4 ao 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repita comigo: sem mim nada podeis fazer. A plenitude da vida com Deus é se tornar um com Ele. Eu costumo dizer, eu já falei sobre isso aqui, que a diferença de ser um e estar unido é que quando nós nos tornamos um, nós compartilhamos da mesma natureza. E quando nós estamos unidos, nós temos duas naturezas diferentes, colocadas uma do lado da outra. Eu vou dar um exemplo mais prático. Essa caixa de som aqui, ela é feita de madeira, amém? Isso aqui é madeira. E tem um prego aqui. Quantos entendem que a madeira não é da mesma natureza que o prego? Muito bem. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é realmente inteligente. A madeira não é da mesma natureza que o prego. Agora vamos supor que eu venha e taque fogo nessa caixa de som. O que acontece com a madeira é a mesma coisa que acontece com o prego? Por quê? Cada um, por causa da sua natureza, reage de maneira diferente ao fogo. Sim ou não? Beleza. Imagina que você está unido a alguém. São duas naturezas distintas. O casamento, a palavra de Deus diz que o homem deixa seu pai e sua mãe para se tornar uma só carne com a sua esposa. Ele não fala que o marido tem que estar unido à sua esposa, ele tem que se tornar um. Sabe por quê? Porque se ele estiver unido, ele mantém a natureza dele, ele mantém a história dele, o que ele aprendeu com os pais dele, e vai se somar com a história da mulher, que tem o jeito dela, que tem as complexidades dela, e são duas naturezas unidas. Quando chegar o fogo, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Vai separar os dois. Vai separar o fogo. Porque o fogo prova o nível de unidade. E não tem unidade que resista ao fogo. Agora a palavra de Deus nos fala de ser um.
que assim como o homem se torna um com a mulher, assim Cristo se torna um com a igreja. E o nosso chamado, o que Jesus deseja é que ele seja, ele ora ao Pai e fala: Pai, eu já não peço que os tire do mundo, mas que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, para que eles sejam perfeitos no um. Sabe o que é isso? Se você estiver conectado a Cristo, como um ramo enxertado na videira, já não tem mais a sua natureza e a natureza de Cristo. A natureza dele flui sobre a sua vida. Não é um prego na madeira, é a mesma vida. É a mesma vida, a natureza dele flui. O exemplo aqui não é prego na madeira, é um ramo enxertado na videira. A vida do ramo é a mesma vida da videira. Sabe o que acontece quando você coloca o fogo? A mesma dor da ponta do ramo é a mesma dor da videira. No casamento, onde os dois se tornaram um com Cristo, o fogo não pode separar. Ou mata os dois, ou purifica os dois. Eu sei que eu tenho um pacto, porque eu me tornei um com a minha esposa, e isso é eterno. Não tem nada, não tem fofoca, não tem mentira, não tem nada que possa nos separar. Porque nós não estamos um nas nossas afinidades, nós nos tornamos um em Cristo. Quantos estão entendendo? E isso é simples. Não tem 10 técnicas para um casamento feliz. Não tem 352 passos para um casamento bem sucedido. Não tem um livro do tamanho de uma Barça. Alguém conhece a Barça? Não tem um livro do tamanho de uma Barça para te explicar técnicas para um casamento bem sucedido. As coisas de Deus são simples. E elas vão requerer de você algo. Porque não existe maneira de ter duas naturezas fluindo. É só dele. E se para ter só dele, a sua precisa sair de cena. Fala para quem está do teu lado: a água subiu. Esse era o objetivo. Eu quero saber nessa noite, quantos estão dispostos a abrir mão da vaidade da vida, para conhecer Cristo através da simplicidade. Você entendeu a minha pergunta? Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão das vaidades da vida, para conhecer Cristo através da simplicidade? A simplicidade do Evangelho, a simplicidade de uma amizade, a simplicidade de um sorriso, a simplicidade de um abraço, a simplicidade de uma oração, a simplicidade de uma palavra que transforma. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Eu sei que haviam pessoas nessa noite pensando em não permanecer. Eu vou te falar uma coisa, só tem algo que você não pode fazer, é abandonar. Porque a nossa vida, ela flui no corpo. É como uma brasa fora da fogueira. Ela vai perder esse fogo. Nós precisamos estar ligados em corpo. Fala para quem está do lado, nós precisamos uns dos outros. Vamos nos colocar de pé.